E nós temos hoje o convidado, é o pastor Júlio Ravani, né? Pastor Júlio Ravani, na Igreja Batista, lá em Jockey Clube São Gonçalo. Nosso querido pastor Zé Ferreira, entrando agora a nossa querida irmã diaconisa Lídia, né? E nós vamos agradecer a Deus nesse momento por mais um programa dessa série de 5. Nós temos depois o último, quinto e derradeiro programa com o pastor Ferreira, que vai fechar essa série. Nós tivemos o pastor Wilson no primeiro programa, nós tivemos o pastor Flávio Vieira Lima no segundo, nós tivemos o pastor Denilson Novaes no terceiro programa, e hoje nós temos aqui como convidado o pastor Júlio Ravani. Agradecemos a Deus pela vida de todos eles e agradecemos a Deus pela direção que Ele nos dá nesse momento. Um programa vindo de Deus para a Igreja Batista de Água Grande, que a direção da igreja aceitou a ideia e aqui nós estamos. Tá? Agradecemos a todos os irmãos que participam conosco nesse momento. Nós temos, e não poderia deixar de ser, o nosso querido irmão André Paulino. Tá? Os outros, conforme forem estar chegando, nós vamos apresentar também, para que possamos dar início ao nosso programa. Pastor José Ferreira, está com o senhor a palavra, as considerações iniciais, a oração para o início do nosso programa, tá? Dos nossos trabalhos, ok? É um prazer, amados do Senhor, tanto de Água Grande como de outras igrejas do Senhor, o povo de modo geral, que amam, que aguardam a volta do Senhor Jesus Cristo, a nossa sincera gratidão a Deus por nos conceder esse privilégio, essa oportunidade de somarmos todas as atividades que surgem, ela tendo o brilho do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. A gente não pode omitir, esconder debaixo do alqueire, mas no velador, mostrar ao povo que a igreja do Senhor está viva, a gente serve a um Deus vivo e aguardamos a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através das atividades da igreja, do povo de Deus, vai aí a nossa grande estima e consideração pelo Evangelho da Graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer cada um dos amados irmãos que, desde o início até agora, e a gente espera no próximo sábado o encerramento, que possam nos abençoar, dando apoio, orando, se solidarizando. Esse somatório todo redunda em honra e glória para o nome do nosso Deus. Então, a todos que já entraram, estão participando, e outros quantos vão surgir no meio do caminho, participando, a nossa gratidão a Deus por suas vidas. Quero deixar uma passagem bíblica que está no Salmo 134, são 3 versículos. Bendizei ao Senhor, vós todos, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Pastor Júlio, bem-vindo. Que o Senhor possa usar, nosso Deus, usar a tua vida e Amém. Sejamos nós todos abençoados, em nome Amém. Do Senhor Jesus Cristo. Amém. Devolvo a palavra ao irmão Marco, né? Não sei. Estou sem som. A minha cunhada, esposa do pastor Júlio, Liliane Ravani, está aqui também. Boa noite. Graziane Menezes, grande Graziane, mais uma vez obrigado pela presença, pela participação. Tá? A irmã Márcia Moreira, mais uma vez conosco também. Irmã Silvia Borges, tá? Boa noite, irmã. Irmão, vamos orar, vamos agradecer depois, não? Pode falar, pastor. Vou pedir à irmã Silvia para dar um forte abraço na Letícia e nos netos. E nos... O recado dado, viu, irmão Silvio? O recado foi dado, tá vendo? Online, ao vivo e a cores. Irmãos, vamos agradecer a Deus por esse momento, para que Ele use
cada um de nós, até os irmãos que estão aqui assistindo, para que coloquem suas perguntas, seus questionamentos, sejam bênção também, participando. Esse é um programa participativo, você não deve só sentar ou ouvir, você deve participar e agradecer a Deus. Faça a sua presença aqui ser presente, ser vista, para que nós possamos também, no final, orar por todos vocês, tá, meus irmãos? Vamos agradecer a Deus, então, nesse momento. Amado Deus, grandioso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida, por mais este ar que respiramos, essa oportunidade de aprendermos mais da tua palavra. Amém. Agradecemos pelo pastor Júlio, pastor José Ferreira, diaconisa Lídia, os irmãos agora aqui presentes, a irmã Silvia Borges, a irmã Márcia Moreira, Graziane, Liliane, André Paulino e todos que ainda virão se juntar a nós, e aqueles que ainda não se apresentaram, que Deus esteja com todos nós, Pai, nesse momento, nos dando direção e sabedoria nesse tempo. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos passar a palavra à nossa querida irmã Lídia, que a irmã Lídia vai deixar suas considerações iniciais aqui, né? Como ela sempre faz, e de uma forma muito peculiar. E agradecemos a Deus por isso. Tá, irmã Lídia? Esteja com a palavra agora nesse momento. Boa noite, queridos irmãos. Pastor Júlio, seja bem-vindo. Deus abençoe sua palavra nessa noite. Eu quero deixar com os irmãos 1 Tessalonicenses 5,15, que diz assim: cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Essa palavra eu quero deixar para as famílias que estão assistindo e outras, né? Que ninguém retribua o mal com o mal, que nas nossas famílias haja união, haja paz, haja compreensão, né? Que todos nós procuremos fazer o bem uns dos outros, seja pais com filhos, filhos com pais, avós, netos, tios, família, igreja, de um modo geral, que nós tenhamos o cuidado de fazer o bem uns aos outros e cumprir a palavra do Senhor. Sejam bem-vindos, que Deus nos abençoe, que seja mais uma tarde de aprendizado para as nossas famílias, para a honra e glória do Senhor. Obrigada, irmão. Amém, amém. Irmãos, nós vamos começar o nosso programa. Eu já vou passar a palavra ao pastor Júlio, mas nós não podemos deixar de agradecer aos irmãos que estão se juntando a nós. A Silvia, pastor, ela deixou lá, obrigado, pastor, está dado o abraço, viu? Amém, irmã Silvia. Sônia Felizarda, quem tem feliz no nome é feliz a vida inteira. Olha que bênção. Irmã Sônia, um prazer ver a irmã aqui mais uma vez conosco. Irmã Carla Santana, né? Olha só, boa noite, irmã, só consigo acompanhar por aqui. É por aqui mesmo, irmã, não vai para outro lugar não que não acha, tem que ser só por aqui. Tá? Boa noite, irmã. Pastor Júlio, falar do pastor Júlio, que no meu caso é redundante, né? Foi meu cunhado, amigo, né? Trocamos figurinhas muitas das vezes e Deus tem me abençoado com a presença dele na minha vida, na vida da minha família, da nossa família maior, que é a família de Cristo. Tanto aqui em Irajá, quanto lá em São Gonçalo e até os confins da terra, assim será. Então, eu quero agradecer a Deus pela sua presença e fazer a famosa pergunta. Pastor Júlio, a família cristã e a pandemia. Como o pastor enxerga nesse momento o dia a dia? O que essa pandemia tem mostrado ao pastor com relação às famílias, atitudes, como tem atingido nesse momento? Boa noite, pastor. Obrigado, irmão Marcos, pelo convite. Obrigado, pastor José Ferreira e irmã Lígia, por poder participar com vocês nesse momento tão especial. E antes de responder, Marcos, antes de expor a minha visão sobre a pandemia, a família e a pandemia, eu gostaria, desde já, de agradecer a você pelo convite honroso e convite de um irmão em Cristo que desfruta da minha admiração. Que Deus abençoe a sua vida à frente desse Ministério de Famílias aí na Igreja Batista em Água Grande. Eu quero também trazer a vocês, a todos presentes, um abraço da minha igreja e também da minha família. Igreja Batista do Jockey Clube, um abraço da minha família também, irmã Liliane e irmão Júlio César Júnior, meu filho querido.
ok? Vamos lá, querido Marcos. A pergunta é a visão sobre a família e a pandemia. É essa a pergunta? Exatamente, pastor. Pela sua visão, como as famílias estão sendo atingidas positiva ou negativamente nesse momento de pandemia? As famílias cristãs, no caso. Ok. Eu gostaria de começar a fazer a exposição dessa minha ideia com 2 versículos da palavra de Deus. João 16, 33, Romanos 8, 22. Dizem assim, respectivamente, esses versículos. João 16, 33 diz assim: nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Palavra de Jesus, João 16, 33. E palavra escrita pelo apóstolo Paulo em Romanos 8, 22. Sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, vamos lá. Como é que eu vejo a pandemia e as famílias, a família cristã e a sociedade de forma geral? Desde os tempos bíblicos até os dias de hoje, o tempo presente, a sociedade sempre se deparou com momentos difíceis. Alguns momentos com maior gravidade e outros momentos com menor gravidade. Com a família, que é um segmento da sociedade, seja ela cristã ou não, essa realidade não é diferente. A família e a sociedade sempre vão encontrar dificuldade, vão se deparar com elas. Grandes epidemias e pandemias marcaram a história da humanidade em vários períodos e dizimaram povos diferentes. Por exemplo, se formos considerar as 10 pragas lá do Egito, podemos dizer que ali houve, né, pragas e também uma epidemia. Qual é a diferença de epidemia para pandemia? Eu sei que os irmãos sabem, mas só para efeito de lembrete, né? Epidemia é quando há exatamente uma... Epidemia é quando há uma doença, uma enfermidade que se dissemina somente por uma região, por uma cidade, né? Uma região geográfica limitada. E pandemia é quando se dissemina por uma região mais abrangente, diversos continentes, diversos países, quiçá o mundo todo. Então, por essa perspectiva, podemos dizer que as 10 pragas lá do Egito foi uma epidemia, porque atingiu o povo egípcio, não é? Mas isso na época bíblica. E na época atual, se formos levar em consideração outras pandemias que aconteceram, tivemos lá, no princípio do século XX, a chamada febre espanhola, que também matou muitos milhões de pessoas no mundo e chegou até a afetar o Brasil também, causando algumas mortes. Vamos lá. O que eu quero dizer com isso e por que eu li aquele versículo de João 16, 33, lá no início, e também de Romanos 8, 22, é que sofrer calamidades ou situações adversas, para a gente, ou para a sociedade, para a humanidade, não é novidade. Essas calamidades sempre existiram, não é? Tanto no tempo bíblico, como eu já disse, como nos tempos de hoje. É claro que quando a gente se depara com elas, e ainda mais uma de maior gravidade, como é o caso dessa pandemia do coronavírus, é claro que essa situação nos tira da zona de conforto. Mas voltando à palavra de Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, contudo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. A família cristã, lógico, ela também sente as dificuldades na pele, na sua experiência diária, porque nós somos seres humanos normais, mas nós temos a garantia de Jesus que, da mesma forma que ele venceu o mundo, com ele nós também venceremos, não é? Então, devemos seguir em frente a despeito de qualquer dificuldade com a qual venhamos nos deparar. E Romanos 8, 22, sabemos que toda a criação a um só tempo geme
e suporta angústias até agora. Por que que essa pandemia existe? Não é porque o pecado humano afetou toda a natureza criada por Deus. E esse pecado original trouxe as enfermidades e a morte. E por isso, toda a natureza sofre. E nesse contexto, um vírus microscópico é capaz de causar milhares de mortes, de paralisar todos os sistemas humanos e de provar à humanidade que tudo aqui nesse mundo é temporário, não é? Tudo aqui nesse mundo é temporário. A natureza se rebela quando é agredida e tratada de forma irresponsável. A natureza, quando ela é bem tratada, bem cuidada, ela cumpre o seu papel e não se rebela contra as pessoas. Mas quando ela é maltratada, ela dá a sua resposta. E esse vírus é uma resposta da falta de cuidado contra a natureza, como consequência do pecado original. E a família cristã, o que ela tem a ver com isso? Onde é que ela entra nessa questão? A família cristã precisa estar preparada para toda e qualquer calamidade que vier, porque elas vêm. Assim como veio a gripe espanhola, assim como veio o corona, as futuras gerações, se Jesus não voltar até lá, elas enfrentarão outras calamidades e outras lutas. Então, o que cabe a essa família cristã? Cabe estar preparada, firmada na rocha, porque a tempestade vem para todos, não é? Mas quem estiver firmado na rocha vence a tempestade, porque quando essa calamidade vier, nós temos uma estrutura inabalável que é o Senhor Jesus. Então, nas perguntas futuras, eu estarei detalhando um pouco mais quais são esses tipos de calamidade. Mas, como palavras introdutórias, eu quero fechar, né, dizendo que porque o pecado humano afetou toda a natureza criada por Deus, então a humanidade enfrenta calamidades, mas quando estamos firmados na rocha, as calamidades vêm e vão, porque nós somos mais do que vencedores. Agora, também não podemos sair por aí afirmando que o fim do mundo será hoje ou amanhã por causa do corona ou da pandemia, como a gente tem ouvido dizer. A gente sabe que Jesus vai voltar, claro que a gente sabe, a Bíblia diz e a gente crê na Bíblia. Mas o próprio Jesus alertou mais a respeito daquele dia, ou seja, o dia da vinda dele, da volta dele, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, nessa pandemia, devemos dizer para as pessoas, olha, Jesus voltará, mas não podemos afirmar que ele vai voltar hoje, amanhã ou semana que vem, dando um prognóstico que ele não nos autorizou a dar. Amém, amém. Júlio, tem uma pergunta aqui do nosso querido irmão André Paulino, né? Eu vou passar essa pergunta para o pastor Júlio, mas antes eu vou dar aqui uma boa noite para alguns irmãos que chegaram aqui há pouco, tá? Para que nós possamos dar um oi para esse povo, tá? Ruth Bonfim, boa noite, irmã Ruth, tá? Dulcilene Marques, ela deu uma boa noite, ela disse aqui ainda, olha, durante as palavras do pastor, colhemos o que plantamos. Nosso irmão Bené, querido Benedito Nogueira, o Bené, também está aqui na área. Maria Lúcia Moreira, seja bem-vinda, minha irmã. Boa noite para você também. Então, vamos lá. A pergunta do nosso querido irmão, não dá para colocar ela toda porque ela é grande, então eu vou dizer e vai ficar na tela um pedaço. Irmão Paulino disse assim, eu gostaria de deixar uma pergunta para o pastor Júlio Ravani. Alguém disse que na pandemia deveria morrer um membro de cada família para que as pessoas
acreditassem e tomassem as medidas de segurança para conter o vírus. O que o senhor pensa sobre essa sugestão que alguém disse? Está uma parte só, né, porque não cabe toda a pergunta dele, tá? Ele disse que alguém disse que na pandemia deveria morrer um membro de cada família no mundo para que as pessoas acreditassem e tomassem as medidas de segurança para conter o vírus. O que o pastor pensa dessa sugestão? Está aí a pergunta do nosso querido André Paulino. Pergunta aqui está. E a resposta virá pelo nosso querido pastor Júlio. Ok, obrigado, irmão André Paulino, pela pergunta. Deus abençoe a vida do irmão. Vamos lá. Eu estou entendendo que essa pessoa está dizendo que deveria morrer, que seria uma vontade do coração dela, que morresse um membro de cada família para as pessoas tomarem juízo, e se prevenirem. É isso que eu estou entendendo, não é, Marcos? É isso? Exatamente. Esse é o caminho. Pois é. Então, a minha resposta é o seguinte. A palavra de Deus diz assim, Zacarias 4:6, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se Deus fosse punir as pessoas imprudentes, nós também correríamos sérios riscos, porque não somos imprudentes para isso, mas podemos ser para noutros quesitos, noutros assuntos. Então, irmão André Paulino, essa pessoa que sugeriu isso, a intenção dela é a melhor possível, não tenho dúvida disso, mas ela retrata, na verdade, um desejo de que ela queria que cada pessoa da família de alguém fosse punido para a pessoa tomar juízo, não é? A palavra de Deus diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Nós precisamos conscientizar as pessoas que elas precisam tomar cuidado, sim, que elas precisam ser prudentes, sim, mas querer que cada pessoa de todas as famílias, que uma pessoa de todas as famílias sejam contaminadas, aí já passa da prudência para um desejo mau do coração. Essa é a minha opinião. Irmão André, está aí a sua resposta, né? Biblicamente falando, como assim é e assim será sempre por aqui, por esse programa. Obrigado ao irmão pela pergunta. E nós temos aquela pergunta marcada aqui, já de praxe, né? Pastor Júlio, antes do nosso intervalo aí, que nós temos um intervalo musical, hoje não teremos música ao vivo por alguns problemas técnicos, vamos por assim, mas teremos um intervalo musical de 3 a 5 minutos, quando der 18h30. Mas há um tempinho ainda, são 18h26, para essa pergunta. Irmão, todos já responderam, pastor, e o senhor não vai ser o primeiro, vai ser só o quarto a responder aqui. Nós fomos pegos de surpresa, o povo cristão, a família cristã? Fomos pegos de surpresa? Vamos lá. Considerando que o homem não é capaz de prever o futuro, sim, nesse sentido, ele foi pego de surpresa. Se alguém dissesse assim para a gente, a pandemia começou lá em 2020, não é isso? Se alguém dissesse assim para a gente lá no ano 2000 redondinho lá, dissesse assim, olha, no ano 2020 vai começar uma pandemia, vai chegar aí uma mutação do vírus, e aí o mundo todo vai ser abalado lá em 2020. Claro que a gente diria assim, fulano tá delirando. Então, é claro, nesse sentido, fomos pegos de surpresa, sim, porque o homem não é capaz de prever o futuro. O futuro pertence a Deus e só Deus conhece, não é? O hoje, o ontem, o hoje e o amanhã. Então, não dá para dizer que nós estávamos esperando uma mudança tão brusca para esse momento. Agora, eu entendo que Deus permite que as coisas aconteçam, embora essas coisas não sejam vontade objetiva de Deus, mas vontade permissiva. Deus permite que essas coisas aconteçam para o ser humano entender que ele não é o dono da situação, de que não é ele que controla todas as coisas. Deus provou que no estalar de dedos tudo pode mudar. E aí eu faço menção daquele versículo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
seria exaltado entre os gentios, seria exaltado sobre a terra. Muita gente passou a se lembrar de Deus e a pedir oração com mais frequência depois que essa pandemia chegou. Então, fomos pegos de surpresa? Em relação ao tempo, sim. Em relação às calamidades, quem conhece a Bíblia sabe que depois que essa passar, outras virão. Quando virão? Não sabemos. Mas sabemos que mais cedo ou mais tarde passa uma e vem outra. Amém. E graças a Deus por isso. Nós entendemos assim, biblicamente falando, né, sobre o livre-arbítrio, que nem tudo que nós sofremos é direção de Deus, mas permissão, porque a escolha é nossa. Nós, às vezes, conhecemos o caminho, mas tomamos os nossos atalhos. Então, Deus permite que nós escolhamos o nosso caminho. Júlio, nós vamos ter agora pastor Ferreira, diaconisa Lídia. Se alguém tiver uma palavra para dar, quiser falar alguma coisa antes desse intervalo musical, é só dar um oi aí que eu abro o microfone aqui, já estão abertos. E nós vamos agora para o nosso intervalozinho de 3 a, no máximo, 5 minutos. Os irmãos vão lá beber aquela aguinha, tá? Vão ao banheiro correndo, mas voltem, que tem muita coisa boa por aí. Não vinda de nós aqui, não. Vinda de Deus para você. E deixe a sua mensagem aqui, a sua pergunta. Aliás, nós temos muita coisa para perguntar. Não fique acanhado. Faça como o irmão André, tá? Toda dúvida foi feita para ser tirada. Se aqui os pastores aqui presentes, os irmãos aqui presentes não conseguirem responder, nós vamos orar para que Deus dê a você a resposta à sua pergunta. Não? Então, meus irmãos, assim será feito. Eu vou entrar agora com o momento musical, tá? Os irmãos, eles irão tomar uma aguinha e já em breve nós voltaremos, tá ok? Só mais um momento. Eu preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus,
Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Queremos o teu nome engrandecer. Para fechar essa. E agradecer-te por toda nossa vida. Só tu és o Deus. Pois só tu és o Deus eterno. Fecha a porta. E já estamos de volta. Vamos aguardar aqui os nossos convidados, já voltando, para que nós possamos dar continuidade, tá? Ao nosso programa. Nós temos aqui alguns irmãos que chegaram há pouco. Vamos dar aqui uma boa noite, tá? Vamos lá. Nós temos a nossa irmã Sônia Felizarda, ela deu aqui aleluia, glórias a Deus, né, no final. A nossa irmã Ruth Bonfim, boa palavra, pastor Júlio, que Deus te abençoe. Nós já falamos da irmã Dulcilene Marques, né, o comentário dela, misericórdia que ela deu. E nós temos aqui a Liliane, disse, pastor Ravani, o que o senhor diria ao povo de Deus nesse momento de pandemia? Pergunta doméstica, mas vale. Vamos lá. Pergunta é pergunta, independe de quem vem. E mais, sendo a irmã Liliane, que tem um conhecimento da palavra de Deus, e uma dúvida dela é uma dúvida para ser tirada. Ainda mais por quem? Pelo próprio marido. Olha que bênção, hein? Júlia, a resposta é sua. Qualquer coisa, depois em casa, tu dá do seu jeito. Mas vamos lá. Vindo de Deus, é Deus que direciona. Irmãos, obrigado pela presença de vocês, pela participação, tá? Por entender que, nesse momento, tudo aquilo que é a palavra de Deus para as famílias, para que possam, de pessoas idôneas com a palavra de Deus, como nosso pastor, nossa irmã Lígia, pastor Júlio, todos aqueles que aqui estiveram e estarão, nos dá direção bíblica para esse momento. Muitas das vezes nós caímos porque somos cegos guiados por outros cegos. Vamos aproveitar essas oportunidades. Nós temos mais um sábado à frente e depois Deus direciona naquele trabalho que Ele tem para cada um de nós. Vamos aproveitar, chame amigos, chame irmãos, chame pessoas que não têm um conhecimento da palavra. Vamos evangelizar com esse programa. Leve, os programas são gravados, estão lá na página, nós vamos deixar depois para aqueles que quiserem ouvir, assistir. Quem sabe, daqui a mais um tempo à frente, relembrar de tudo isso que nós passamos e tirar um bom proveito da palavra de Deus nesse momento. Eu vou devolver aqui a bola, literalmente, ao pastor Júlio. Júlio, agora, olha só, está contigo. Vamos lá. O que você diria ao povo de Deus nesse momento de pandemia? Entendeu? Ok, vamos lá. Eu quero começar com um versículo e depois partir para as partes práticas. Vamos lá, diz assim em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
A palavra diz que todas as coisas contribuem para o nosso bem, até as lutas. Então, precisamos aproveitar esse momento de lutas para crescermos diante de Deus. De que forma? Crendo que Deus não perde o controle sobre nenhuma situação pela qual a gente passa, seja a pandemia, seja qualquer outra adversidade. Todas as coisas cooperam para o bem. Como é que eu entendo isso? Como é que a Bíblia coloca isso para a gente, não é? Eu posso aproveitar os momentos adversos para crescer como pessoa. Então, passando por uma adversidade, eu posso escolher estar mais perto de Deus e ser uma pessoa mais abençoadora para aqueles que vivem próximos a mim. É crescer nesse sentido, não é? Então, cooperar para o bem nesse sentido. E, em termos práticos, nesse momento, de que maneira nós podemos crescer diante de Deus e sermos bênçãos para aqueles que convivem conosco? São aquelas medidas básicas que devemos, né, aceitar. Por exemplo, como é que eu posso abençoar o meu amigo, o meu conhecido, o meu irmão, nesse momento, em termos práticos? Sendo solidário a ele, oferecendo o meu ombro ao amigo nesse momento. Então, seja solidário a quem precisa de você. Isso é ser cristão. Tome vacina para que você não seja um vetor ou um instrumento de contaminação para pessoas que convivem com você. Isso é ser abençoador. Agora, como você pode também crescer como cristão? Eu sei que a Liliane fez essa pergunta até para contribuir aqui com a nossa explanação, não é? Ela é uma mulher sábia também, e eu agradeço muito a Deus por ela. E outra questão, outra colocação também que eu faria aqui, tendo a consciência de que nós, cristãos, não estamos isentos de sermos vitimados pela Covid. Então, precisamos tomar os nossos cuidados, não é? Tomar os nossos cuidados, sermos conscientes de que, enquanto estivermos aqui nesse mundo, nós estaremos sujeitos a esse tipo de enfermidade, como estamos sujeitos a todas as demais enfermidades que existem aqui nessa terra. Então, qual é o conselho? O que eu daria, né? O que eu diria ao povo de Deus? A pergunta da Liliane. Diria o seguinte: olha, tome cuidado, você não é super-homem, você também é sujeito a ser contaminado pelo vírus. Use as medidas preventivas, você é um ser humano, certo? Tome vacina, você precisa das bênçãos para prevenir a doença, e não a bênção maior nesse momento que Deus providenciou do que a vacina. Nunca saiu vacina tão rápido como dessa vez. Isso é Deus capacitando o ser humano através dos mais diversos recursos para providenciar essa cura para nós. A cura de Deus, ela pode vir de forma direta dele, sem intervenção humana, ou ele pode usar o ser humano para providenciar um remédio de cura. E Deus nos abençoou. Nunca foram produzidas vacinas tão rapidamente quanto dessa vez. Mas isso é poder de Deus. Então, o que eu diria? Eu diria o seguinte: cuide-se, não fique se expondo desnecessariamente. A gente sabe que, às vezes, é inevitável essa exposição. Então, cuide-se, tome vacina, ame a pessoa que está do seu lado. De que maneira? Se ela precisar de um alento, de um aconselhamento, de um braço, de um afago virtual, né? Presencial nesse momento não dá. Seja esse instrumento na vida dessa pessoa. Amém. Deus abençoe mais uma vez. E, para quem não sabe, né, a nossa irmã Liliane, ela fez teologia no Seminário Batista do Sul do Brasil, ela é jornalista, ela trabalha na Secretaria de Educação, então é um páreo bom, né? Inteligentíssimo, agradeço a Deus pelas dicas que ela me dá, pela direção que dá a nossa família também,
E é só bênção, né? E bênção que abençoa é bênção dobrada, multiplicada por mais do que 2. E nós temos aqui alguns comentários antes da próxima perguntinha, né? Aqui Amém, Pastor Júlio, Viviane Bernardo, né? Tá dando aqui um oi. Silvia Borges, mais uma vez, amém. Deve ser ovelha do pastor lá em São Gonçalo, pastor Júlio? Exatamente. Muito obrigado, isso, aqui conosco. Viviane Bernardo e Julinha. Julinha é filha querida da Viviane, que está aí na fotinha com ela. Coisa linda, de biquíni. É um prazer ver vocês aqui, tá? Deus a todos abençoe. Pastor Júlio, vamos lá. Essa é simples, tá? Nós já estamos caminhando aqui para os nossos 15 últimos minutos. Como o senhor vê, nesse momento, o aprendizado que nós estamos tendo como família, como cristãos, mas principalmente como família? Houve muito tempo no início da pandemia, quando as famílias começaram a ficar em casa, um excesso de tempo que agora parece que não existe mais, né? Mesmo em casa, esse excesso de tempo foi tomado por algumas outras atividades. Mas, dentro da família cristã, que tipo de atividade tem tomado tanto tempo? Como o senhor tem visto, né, nesse momento, como aprendizado, que nós estamos vendo que não víamos antes, nesse tempo? Bom, vamos lá. Quais são os aprendizados? São tantos, né, que a gente tem tido, mas vamos lá, vamos pontuar aqui alguns. Primeiro aprendizado que eu quero destacar aqui, que a vida é curta e devemos desfrutar da melhor forma possível com Deus e com as pessoas que amamos. E quando destaco aqui a questão de desfrutar da melhor forma possível com Deus, é aproveitar esses momentos para estreitar o nosso relacionamento com Deus em família. E como é que esse relacionamento com Deus é estreitado em família? É exatamente valorizando os princípios que Deus estabelece para a família, não é? É claro que é bom a gente ler a Bíblia, deve fazer parte, sim. É claro que é bom a gente decorar versículos, deve fazer parte, sim, desse nosso dia a dia. Mas a questão o problema, às vezes, não é nem o que a gente sabe, é o que a gente faz com o que a gente sabe. Ou seja, às vezes eu tenho a Bíblia toda decorada, que eu preciso honrar a minha família, mas aí no primeiro estresse, em que família não há estresse, né? Em que família não há aquele momento de divergência? Aí no primeiro momento de divergência, a coisa desanda, e eu sei que o amor é benigno, é paciente, não se ensoberbece, não suspeita mal. Eu sei de tudo isso, mas o que eu faço com o que eu sei na hora que o calo aperta? Então, a vida é curta e devemos desfrutar da melhor forma possível com Deus e com as pessoas que amamos, não é? Então, vamos valorizar ao Senhor, estabelecendo os princípios dele no convívio familiar e valorizar também as pessoas que nós amamos. E outra questão, queridos, que nós precisamos considerar, né? Nós precisamos estar preparados para as mudanças da vida. As mudanças acontecem seguidamente. É uma enfermidade que se abate sobre alguém da família, é um falecimento, é uma mudança de emprego. A pessoa, às vezes, vai para um outro lugar, para um outro estado, porque foi para uma empresa, foi transferida, né, de filial, da matriz para filial, ou de unidade da sua empresa. Então, a vida é cheia de variantes. Vivemos em um mundo dinâmico e acelerado, onde a mudança é a única certeza. Devemos estar fortalecidos em Deus para enfrentarmos o desconhecido. Quem não se adapta com facilidade tem mais dificuldade. Então, nós precisamos estar preparados para as mudanças. E aí eu vou fazer menção rapidamente aqui da família de Noé. A família de Noé, até onde a gente sabe, ela vivia numa residência normal como a nossa. De repente, eles foram obrigados a morar numa arca, numa casa, numa embarcação gigante e flutuante. Imagina a readaptação,
que eles tiveram, com a qual eles tiveram que se deparar, não é? E a nossa vida está sempre em mudança. Então, devemos zelar pelo nosso convívio com Deus. É isso que eu tenho aprendido, valorizar mais o meu convívio com Deus, o meu convívio com os meus familiares, e devemos também, querido, o que eu aprendi? Que a tecnologia precisa ser valorizada, mas que ela não substitui o abraço e o olho no olho. Por que eu estou dizendo isso? Porque havia, por um lado, um preconceito contra a tecnologia. Hoje, a palavra de Deus tem sido veiculada através desse aparato tecnológico. Então, isso é útil, sim. Não se discute a utilidade dessa questão, desse aparelho. Mas, por outro lado, eu aprendi também que essa tecnologia ela não substitui o abraço e o olho no olho. A gente fala hoje com algumas pessoas queridas por videochamadas. E que bênção que é! Se não fosse isso, não teríamos a oportunidade de desfrutarmos desses momentos. Mas essas ligações de videochamadas não podem substituir, num tempo normal, o olho no olho, o abraço, aquele calor humano. Essa garotada aí que só vive pendurada em tecnologia e que eu acho válido, eu também uso a tecnologia para estudar. Eu concluí um curso agora, um curso online, acesso remoto, e é uma bênção, não estou dizendo que não seja, mas há um momento em que a família precisa desligar todo esse aparato e dar um abraço. Nesse momento, não, eu estou falando no momento próprio, tá certo? E dizer assim, olha, nada substitui esse abraço, esse aconchego, esse afago, esse olho no olho. Amém. A gente via muito, né? Eu acho que aqui todo mundo já passou dos 18, né? Que só tem garotão. E vai longe o tempo das reuniões de família, independente da pandemia, de todos sentados à mesa. Marcos caiu. Eu acho que tivemos um contratempo. O irmão seminarista Marcos caiu lá por algum motivo e daqui a pouco ele estará de volta. O pastor José Ferreira, irmã Lígia, não sei se os irmãos gostariam de dar o seu parecer nesse momento, até que o irmão Marcos retorne. Pastor Júlio, está ouvindo? Sim, estou ouvindo. Estou, pode falar. Então, meu irmão, eu acho que assim, o pastor está sendo muito feliz em sua exposição, no meu ver, porque as famílias realmente têm passado por situações bem complicadas ultimamente, né? Esse distanciamento está, assim, levando muitas pessoas a se distanciarem mesmo uns dos outros, né? Não está ficando só na pandemia, está ficando também na união e em termos assim, de igreja, a gente está vendo a situação também que as igrejas há um clamor, né? Há um clamor. Então, realmente, que Deus nos ajude, né, a vencer todas essas dificuldades e, pelo menos, o povo cristão voltar a se unir mais, né? Que essa pandemia venha unir e não separar, porque tem muitos ficando realmente separados. Né? Que Deus nos abençoe. O Marco voltou? Oi, irmão, estou usando aqui
a minha segunda via, mas eu já estou restabelecendo aqui. Deu uma queda de energia aqui. A internet está restabelecendo, eu já vou voltar. Eu vou deixar essa mensagem aqui para o pastor Júlio, tá? Essa pergunta. Eu leio essa eu pergunta vou assim. restabelecer aqui, tá? O pastor fica com a pergunta enquanto me restabelecer. Ok. Então, a irmã Márcia Moreira... Bom, Marcos retirou agora a Márcia Moreira. Sim, vamos lá. Márcia Moreira está perguntando, pastor Júlio, tenho pensado que essa pandemia seria a mão de Deus sobre o povo que o serve e o que não o serve, por insatisfação com a destruição do planeta que ele deixou para que cuidássemos. Afirma-se que este vírus alcançou a humanidade porque o homem tem maltratado a natureza. Sim, irmã Márcia, a irmã está completamente correta. É isso mesmo. Eu até dei uma breve explanada sobre nesse assunto, citando Romanos 8:22, que a natureza geme, não é? Geme com dores de parto, com dores intensas. É verdade. O ser humano tem cuidado mal da natureza que Deus criou. E quando se fala de natureza, irmã Márcia, eu sei que a irmã sabe, né? Apenas aqui um lembrete. Quando se fala de natureza, fala-se de toda a criatura de Deus, inclusive do ser humano. O homem, quando trata mal o ser humano, ele sai do propósito de Deus. E quando ele trata mal o habitat, o local onde ele vive, essa natureza que Deus criou, isso tem repercussão, sim. E a irmã está correta, essa é a afirmação dos cientistas. Afirma-se que esse vírus alcançou a humanidade porque o homem tem maltratado a natureza. É verdade, é isso mesmo. Há uma palavra muito moderninha aí na ciência, mas que a Bíblia já fala sobre ela há muito tempo. A palavra da moda é sustentabilidade. Temos que viver num país sustentável, temos que levar em conta a sustentabilidade. Isso nada mais é do que a gente pensar nas gerações futuras, cuidarmos bem de tudo que Deus fez e colocou em nossas mãos para utilizarmos, mas utilizarmos com responsabilidade e com submissão a Ele. Quando usamos mal o que Ele disponibilizou para nós agredimos a natureza que Deus criou. E, por conta disso, há a chamada mutação, né, de vírus que já existiam no passado e que já existiam medicamentos para eles. Então, a irmã está correta. É isso mesmo. Deus tem permitido isso, Deus tem usado isso, não é? Para que o ser humano aprenda a tratar bem a natureza que Deus criou para o nosso benefício. E quando o homem não faz isso, ele acaba gerando problemas para si próprio. E aí vem essas novas enfermidades. A irmã está correta. Eu concordo com a irmã. Nós precisamos cuidar bem daquilo que Deus colocou em nossas mãos para o nosso benefício. A mutação do corona se deu exatamente por causa disso, por causa da manipulação errada daquilo que Deus fez. Não sei se o irmão Marcos já está de volta. Benedito Nogueira, ele está dizendo que é verdade. Amém, irmão Benedito. Deus abençoe a sua vida. Eu não sei se o irmão Marcos já está de volta ou se... A irmã Márcia está agradecendo. Eu que agradeço, irmã Márcia, pela sua participação. Bom, os irmãos estão me ouvindo? Os irmãos estão me ouvindo? Sim, estamos. Vamos lá. Tá, que bom, menos mal. Bom, o vídeo aí não muito me favorece, né? Porque não é meu melhor foco, né? Minha barriguinha atrapalha um pouco, mas vamos lá no que nós temos para hoje. Assim, houve um probleminha aqui, não voltou, e nós já estamos quase no final. Vamos agradecer a Deus por esse momento e por tudo que acontece. Nós vamos dar graça por isso. Olha, agradeço ao Júlio, nós temos aqui agora as irmãs, né? Um abraço enorme, a Liliane deixou lá para as meninas que entraram. Nós temos aqui, Viviane Bernardo,
né, dizendo amém, pastor Júlio. Receba um abraço aí, a Márcia Moreira, né? Amém. Também, antes da resposta do pastor Júlio à sua pergunta, tá bom? Nós temos aqui também as irmãs que compareceram, chegaram aqui mais um pouco atrás, mas já deixaram a sua participação. Olha, eu quero ter, por esse momento, pedir aí perdão aos irmãos pela queda da energia. Nós tentamos fazer o melhor nesse tempo. E eu vou agora, já no final, no encerramento, passar a mensagem a palavra para o pastor Ferreira, que ele irá fazer as considerações finais, agradecer ao nosso pastor Júlio, e depois a irmã Lídia também pode fazer as orações finais, se for no caso o pastor assim permitir, desejar, tá? Para que nós possamos encerrar. E eu quero agradecer ao meu cunhado e pastor Júlio por todo o momento que nós tivemos aqui, né? A tecnologia é muito boa realmente, mas nada melhor que aquelas nossas reuniões como família, como igreja, reuniões em Água Grande. Participei de algumas ainda, apesar de pouco tempo lá, mas muitas edificantes e calorosas e muito amorosas. Então, eu agradeço a Deus por tudo isso. Esse tempo vai voltar no tempo dele. Nós temos que ter sabedoria vinda de Deus para passarmos por esse momento, né? Pastor Ferreira, agradeço, pastor, a confiança mais uma vez na direção desse programa, tá? A direção que Deus lhe deu, não se permitir, mas em ajudar e trazer, né, ao ar esses momentos que eu tenho certeza que são momentos que edificam a Igreja Batista Grande, aqueles que participam desses momentos conosco, tá bom? Que Deus, o Senhor continue dando direção, saúde, isso é. Eu passo a palavra está com o pastor. Pode. Tudo bem. Eu vou... com o pastor, tá, pastor? É provável que... fazer as suas considerações finais, ou passar a irmã Lídia. Tudo bem. Eu quero reiterar, sempre eu falo isso, né? E é comum mesmo para quem reconhece, todos que reconhecem os favores de pessoas e do eterno e glorioso Deus, a esse sentimento de tributo natural, gratidão espontânea pelo apreço, pela consideração, pelo amor que a gente vê que as pessoas denotam a nosso favor, em favor da Igreja do Senhor Jesus. Pastor Júlio, muito obrigado mais uma vez, sua palavra, o apoio da sua família também, dando assim suporte, perguntas para alimentar, dinamizar a coisa, isso é importante. A Márcia Moreira e parece Paulinho, o André também, me parece que foram 3. Olha, eu acho que a Dulcilene também teria feito uma pergunta. Enfim, a participação é elementar e fundamental. Então, a minha gratidão por enriquecerem esse trabalho, por dar assim, dinâmica e coração. A tecnologia falha, a máquina falha, mas a nossa máquina aqui e o nosso coração não falham. Quando a gente tem boa vontade e disposição, a gente compreende essas falhas materiais. Elas não podem superar de forma nenhuma o amor, o apreço que nós temos à obra do Senhor. Muito obrigado a todos quantos uniram-se, afluíram a esta programação. Desde o início, os nomes que apareceram lá na tela, até o presente, e fora outros que não se identificaram, mas vai aí a nossa gratidão profunda. Até a próxima programação. Irmã Lídia. É a irmã Lídia que vai orar? Meu Marcos, é a irmã Lídia que vai orar? Oi, irmã Lídia, voltei. Oi, irmã Lídia, voltei. Estamos meio perdidos aqui. Encerrar com as orações, nós agradecemos mais uma vez, tá? A irmã Márcia Moreira que agradece as respostas do pastor. E deixa a palavra agora com a irmã Lídia.
Deixa eu falar com a irmã Lígia. Gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus, agradecer a todos que participaram e desejar que todos tenham um bom final de semana. Lembrando a todos que amanhã é primeiro domingo, ceia do Senhor, devemos estar preparados, aqueles que virão para a casa do Senhor, aqueles que participam de casa, que Deus possa estar assim, nos preparando para o dia de amanhã. Quero deixar uma boa noite para todos, um bom final de semana. Um abraço para a família do pastor Silvio. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. A irmã Lídia vai orar encerrando o programa. Oremos então. Pai querido, Deus amado, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, pelas bênçãos que nós temos recebido das tuas mãos, como pessoas, como servos teus, como dependentes de ti, Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Obrigada por esse mês, pelo mês de maio, onde, Senhor Deus, pudemos estar focando as nossas famílias. Pudemos, durante todo o mês, orar pelos nossos filhos. E nós temos, ó Pai, pedido ao Senhor que nos dê famílias cristãs, meu Deus. Famílias que servem ao Senhor. Temos pedido, ó Pai, salvação para os nossos filhos. Temos pedido a Deus que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre as famílias deste país. O Senhor venha, ó Pai, salvar a nossa nação. O Senhor venha ajudar o nosso presidente, sua família, ó Pai, a servir a nação, mas sobretudo a servir ao Senhor. Ó meu Deus, derrama por sobre nós, sobre as nossas casas, sobre o teu povo, as tuas bênçãos, a unção do teu Espírito Santo sobre nós. Fica conosco, dá-nos, ó Pai, um domingo onde nós possamos, ó Deus, servir ao Senhor, adorar o teu nome, que as igrejas tenham oportunidade nesse final de semana de pregar a tua palavra, de arrebanhar almas, ter condições aos pastores de pastorear seus rebanhos. Tem misericórdia das famílias que estão enlutadas. Leva teu consolo, teu conforto. Anima-nos, Pai, aumenta a nossa fé. Dá-nos a tua esperança, porque nós precisamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. E como não poderia deixar de ser, eu vou fazer aqui, lógico, a propaganda, né? Nós temos a nossa EBD amanhã, 9 da manhã, você que puder participar, esteja lá. Nós temos o nosso culto, né? E também nós temos agora a apresentação das nossas famílias. Aqueles que quiserem apresentar o Júlio, eu aqui, irmã Lídia, pastor, lógico, já estão em família. E sábado que vem nós temos mais um encontro no programa, né? A Família Cristã e a Pandemia. Tá? Com o nosso querido pastor, que eu acho que poucos o conhecem aqui, né? Pastor Ferreira, José Ferreira. Irmã Lídia conhece o pastor José Ferreira, irmã Lídia? Não, conheço não. Estou conhecendo. Estou conhecendo ainda. Então, você que hoje participou conosco, queremos deixar aqui o nosso muito obrigado por prestigiar esse trabalho, tá? Que Deus continue dando direção à sua vida, à sua família. Irmão Benedito Nogueira. Tem aqui, olha, irmã Liliane Ravani, amado pastor Júlio, que Deus continue abençoando e usando a sua vida para o louvor da sua glória. Amém. Olha, a janta hoje vai ser caprichada, hein, Júlio? Vamos lá. A minha esposa lá, amém. Vamos lá. Silvia Borges, Deus abençoe a irmã sempre conosco aqui nos nossos programas. Márcia Moreira, obrigado, minha irmã, pela pergunta. Irmã que participa do Departamento de Evangelismo e Missões conosco, né? Nós temos agora a irmã Ruth Bonfim e o seu querido esposo, Bené, né? Boa noite, minha irmã Vanessa Folho, mais uma vez, e a todos que participaram. Continue firmes, tá? Que Deus o abençoe e que a direção dele seja o principal na sua vida. Ouça tudo,
Como disse o pastor Júlio, aprenda da palavra de Deus, mas principalmente pratique a palavra de Deus, né? O melhor que tem é o ar, mas se você não respirar... Então, essa palavra de Deus aqui dá vida, e vida em abundância, e vida eterna, vamos conhecer da palavra de Deus e vamos praticar e viver a palavra de Deus nas nossas vidas, tá bom? Irmão Ronaldo, boa noite também. Um abraço para os irmãos da Igreja Batista Água Grande, parabéns. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe também. Tá? E a igreja recebe esse abraço. Pastor, boa noite. Irmã Lídia, boa noite. Encerramos aqui a nossa transmissão. Júlio, Deus abençoe. E Deus continue usando para a honra e glória do seu nome. Amém, tá? Boa noite, irmão.